Olha, é boletim que chega, comunicado que não para de pipocar na tela, reunião de alinhamento. Ufa! Para quem está na correria da escola, né? Lidar com esse volume todo de informação da Secretaria da Educação, às vezes é um desafio e tanto. Como é que a gente filtra o que realmente precisa de atenção agora e o que pode, sei lá, esperar um pouquinho? É para ajudar com isso que a gente está aqui hoje. Vamos fazer uma análise mais a fundo do boletim semanal da Subsecretaria, o número 43 da SEDUC-SP, é aquele que saiu agora, dia 31 de outubro de 2025. A nossa base, claro, é o documento oficial, mas a gente também deu uma olhada nos materiais de análise, sabe? Que ajudam a, pinçar o que é mais crítico ali. Isso mesmo. A ideia aqui da nossa conversa é fazer esse filtro, um filtro mais qualificado desse boletim. A gente quer identificar e organizar aqueles pontos que, olha, não podem passar batido de jeito nenhum. Tô falando de prazos finais, aqueles que são datas de corte mesmo, sabe? Mudanças em procedimentos que impactam direto na rotina, tanto administrativa quanto pedagógica, e também aqueles novos recursos ou orientações que podem de verdade facilitar o planejamento e o dia a dia lá na escola. O objetivo é transformar esse monte de informação em algo prático, acionável. Perfeito, é isso aí. E a gente vai fazer uma exploração bem focada para tirar o máximo de valor prático para quem está lá na ponta, né? Vivendo a realidade da escola. Então, bora lá, vamos analisar isso em detalhes. E acho que podemos começar pelo que tira o sono de muita gente. Os prazos. Exatamente, aquelas datas que, nossa, se perder pode significar desde uma oportunidade a menos para a escola até o descumprimento de uma norma mesmo. Uma das análises que a gente viu até chama essa parte de checklist de sobrevivência. É bem por aí, né? O que tem de mais urgente nesse boletim, nesse sentido? Bom, o primeiro item que salta os olhos aqui é uma ação da SUPED, a Subsecretaria de Acompanhamento Pedagógico, que vem via CORAP, né? A Coordenadoria de Recomposição da Aprendizagem. Eles estão falando da avaliação diagnóstica de saída do projeto Professor Tutor. Aquele projeto focado nos anos finais, sabe? É uma avaliação de língua portuguesa e matemática. Avaliação diagnóstica de saída, professor tutor. E para quem é essa avaliação exatamente? E o prazo, qual é? Então, o público direto são os professores tutores que estão no projeto, né? E também as equipes gestoras das 51 diretorias de ensino que participam. E aqui, olha, vem o ponto crítico. O período de aplicação é super específico e improrrogável. Anota aí, de 10 a 19 de novembro de 2025. Não tem muita flexibilidade aqui não, viu? A aplicação precisa acontecer dentro dessa janela. Entendi, de 10 a 19 de novembro, nossa, bem específico mesmo. E por que essa avaliação é tão importante agora, nesse momento? Olha, o objetivo principal é medir os avanços, sabe? Na recomposição das aprendizagens dos estudantes que foram acompanhados pelo projeto. Por isso é fundamental seguir à risca todas as instruções que eles mandaram para aplicação. Qualquer desvio pode comprometer a validade dos resultados. E esses resultados são importantes para avaliar o impacto do próprio projeto professor-tutor, né? É um prazo que exige organização da equipe gestora e dos tutores. Tem que correr. Faz todo sentido. É aquele tipo de prazo que a análise chamou de eliminatório, né? Perdeu a data, já era. E imagino que não seja o único prazo apertado nesse boletim, certo? Não mesmo. Tem também um convite importante vindo da SUARTE, que é a Subsecretaria de Articulação Regional e da Rede. É um convite para a Virada Inclusiva 2025. Aquele evento super relevante, né, que acontece todo ano para comemorar o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, lá em 3 de dezembro. As atividades da virada mesmo vão rolar entre 1 e 7 de dezembro. Virada inclusiva? Ah, eu lembro desse evento. Sempre tem umas atividades muito bacanas. E qual é a ação que as escolas precisam fazer? O que está sendo pedido? Então, o convite é para que as próprias escolas estaduais proponham ações para integrar a programação oficial, sabe? Pode ser atividade cultural, esportiva, roda de conversa, oficina. O foco é total na inclusão, na acessibilidade. É uma oportunidade fantástica para as escolas mostrarem suas boas práticas nessa área, envolver a comunidade, dar visibilidade para o trabalho que já fazem.
o chamado especial para as equipes gestoras e para os profissionais que atuam mais diretamente com educação especial, claro. Que legal. Uma chance de protagonismo para as escolas, então. Mas deve ter um prazo para isso também, imagino. Com certeza, e é aí que mora o perigo, como dizem. O prazo final para submeter essas propostas de ações às escolas é 10 de novembro de 2025. Dia 10 de novembro. Isso, ou seja, pouquíssimo tempo. Se a escola não mandar a proposta até essa data, fica de fora da programação oficial da virada inclusiva. É outra data crucial para anotar e agir rápido. Nossa, então são dois prazos bem importantes vencendo quase juntos. 10 de novembro para as propostas da virada inclusiva e a janela de 10 a 19 de novembro para a avaliação do professor tutor. Isso exige atenção redobrada da gestão escolar agora no comecinho do mês, hein? Exatamente. São ações que demandam, um planejamento e uma mobilização interna bem rápida para não perder essas oportunidades ou deixar de cumprir as diretrizes. Ok, esses prazos são cruciais, não tem dúvida. Mas, além das datas, o como fazer as coisas na rede também muda com frequência, né? E às vezes um erro de procedimento pode ser tão complicado quanto perder um prazo, não é verdade? O que o boletim traz de novo nesse sentido, principalmente sobre como a gente se comunica com a secretaria? Você tocou num ponto fundamental. E sim, esse boletim 43 traz mudanças, bem significativas nos canais de comunicação, principalmente centralizando as demandas através da SUCOR, a Subsecretaria de Suprimentos e Contratos. A primeira grande mudança envolve a DISE. DISE? Isso, a Diretoria de Infraestrutura e Serviços Escolares. A DISE, eles cuidam de muita coisa da estrutura física, dos serviços terceirizados, né? O que muda na comunicação com eles? Precisamente, a partir de agora, todas as ocorrências, solicitações, dúvidas, qualquer coisa relacionada a serviços terceirizados, e aí entra limpeza, vigilância, segurança patrimonial e também o profissional de apoio escolar, o PAVD, e também tudo sobre a rede de suprimentos, tipo problemas com entrega, reclamação, sugestão, pedido de material. Tudo isso deve ser registrado exclusivamente pelo portal de atendimento. O portal de atendimento. Aquele sistema que a gente chama de CRM também, né? Esse mesmo. O acesso é pelo site atendimento.educação.sp.gov.br ou, que é até mais prático, né, pelo botão Fale com a Seduc, que tem dentro da Secretaria Escolar Digital, a sede. A orientação é muito clara. Não é para usar mais outros canais. Nada de e-mail direto, telefonema. Para essas questões da DISE, agora é só pelo portal. Entendi. Exclusivamente. E por que essa mudança para um canal único? Qual que é a vantagem que eles esperam com isso? Olha, a justificativa é otimizar o fluxo. A ideia é que, centralizando tudo lá no portal de atendimento, no CRM, as demandas cheguem mais rápido e de forma mais organizada para as divisões responsáveis dentro da DISE, né? Como a DISPA, que cuida do pagamento dos terceirizados, e a Dimatesc, que vê os materiais e serviços. Espera-se que isso agilize as respostas e as soluções para as escolas. Na prática, significa que a equipe da escola precisa dominar o uso desse portal para essas demandas. Adeus aquele e-mail antigo que a gente sempre usava, né? Parece o fim de uma era para alguns. E essa exclusividade já está valendo ou começa quando? Sim, a comunicação é para que seja adotado imediatamente. Mas, a mudança que eu diria que é mais impactante e que tem data marcada é outra, e envolve a DIORF. DIORF? Diretoria de Orçamento e Finanças? Essa mexe com dinheiro. Qualquer mudança aí costuma gerar uma certa apreensão, né? O que aconteceu? Pois é, presta atenção. A partir de 3 de novembro de 2025, ou seja, praticamente ontem, todas as solicitações, tudo mesmo que for direcionado para a DIORF e para os seus centros e departamentos, tipo ATDIORF, COPEC, COEFIN, COPLAN, COGERE, que cuidam de planejamento, orçamento, finanças, convênios, essas coisas, tudo isso também deverá ser feito exclusivamente pelo mesmo portal de atendimento CRM. O acesso é o mesmo caminho, pelo site ou via botão na sede. Peraí, deixa eu ver se entendi. A partir de agora, 3 de novembro, toda e qualquer comunicação com a área financeira da Seduc é só pelo portal?
Isso é uma mudança gigantesca e imediata. Significativa e sim de implementação instantânea. Não é mais uma opção, é o caminho oficial. O objetivo declarado é o mesmo, né? Padronizar, organizar, agilizar o fluxo de demandas financeiras e administrativas que chegam lá na Georf. Mas o impacto na rotina das secretarias escolares e das diretorias de ensino é gigante. Imagino. E se o portal der problema justo agora no começo, quando todo mundo vai precisar usar para ontem? A análise que a gente viu comentava alguma coisa sobre isso, né? Uma dica. Sim, uma dica prática muito boa que apareceu nessa análise é: se o portal falhar, especialmente agora nesses primeiros dias de obrigatoriedade para ADO e RF, é fundamental registrar o erro. Tira um print da tela, sabe? Mostrando a falha, a lentidão, o que for. E aí, se a demanda for urgente, comunica formalmente essa urgência e a impossibilidade de usar o canal oficial. Manda um e-mail para a CEAFIN, o Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura da sua diretoria de ensino. Isso serve como um plano B documentado, né? Mostra que a escola tentou seguir o caminho certo, mas foi impedida por uma falha técnica. Mostra como é importante estar preparado até para o inesperado da tecnologia. Ótima dica. Estar preparado e documentar tudo sempre. Fica claro que dominar o portal de atendimento se tornou, assim, ainda mais essencial para a gestão da escola. Sem dúvida nenhuma. A agilidade da escola para resolver questões de infraestrutura, suprimentos e agora financeiras depende diretamente do acesso e do uso eficaz dessa ferramenta digital pela equipe administrativa. Qualquer falha no acesso ou dificuldade no uso pode impactar desde o pagamento de contas e a manutenção do prédio até o recebimento de verbas e materiais. É crítico. Entendido. Bom, saindo um pouco dessa parte mais, digamos, burocrática, mas que é super essencial, o boletim também costuma trazer recursos e orientações que apoiam mais diretamente o trabalho pedagógico, né? E a gestão do ambiente escolar em si. O que temos de destaque nesse sentido agora? Sim, sempre tem atualizações importantes nessa área. Um destaque bem grande neste boletim é a nova versão do documento orientador para convivência, o famoso DOC Protocolo 179. Ele chegou agora à sua terceira versão, atualizada pela SUART, que a gente já mencionou, através da DICLIP, que é o Departamento de Inclusão Educacional e Projetos Especiais. Ah, o DOC Convivência. Esse é um material fundamental mesmo, muito importante. O que essa nova versão traz de diferente ou talvez reforça? Ele continua sendo esse guia prático e teórico essencial para a gente construir um ambiente escolar mais positivo, mais seguro. A nova versão reforça bastante as diretrizes sobre cultura de paz, a proteção integral dos estudantes, a prevenção a violências e também estratégias de acolhimento. Tem uma ênfase renovada na importância da articulação da escola com a rede de proteção social, conselho tutelar, CRAS, CREA, sabe? E no compromisso de toda a comunidade escolar com uma convivência baseada na ética e na segurança. E onde a pessoa encontra esse documento atualizado? E qual é a orientação para as escolas? O que fazer com ele? Ele está disponível lá no site do programa Conviva SP e a orientação a boletim é bem direta. Acessar o documento, garantir que toda a equipe conheça, especialmente coordenadores e dirigentes regionais, supervisores, os PECs, né? Professores especialistas em currículo de convivência, a equipe gestora e os POCs, os professores orientadores de convivência. E principalmente usar esse material como base para discussões, planejamentos, momentos formativos na escola. Como o próprio boletim diz, construir uma boa convivência exige intencionalidade, exige escutativa e ações concretas. Não é algo que acontece por acaso, né? Perfeito. É um recurso importante que foi atualizado então. E falando em criar ambientes mais acolhedores e eficazes para todos, a acessibilidade também é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço, felizmente. Alguma novidade sobre isso no boletim? Com certeza. E é uma ótima notícia. A DIESP, que é a Diretoria de Serviços e Projetos Inovadores, lançou, junto com a newsletter número 02 deles, o novo site de acessibilidade. É um espaço dedicado que fica dentro da intranet da SEDUC. Um site só sobre acessibilidade.
Que interessante. O que ele oferece para o pessoal? Então, a ideia é centralizar ali as ferramentas e informações para apoiar os educadores a tornarem suas práticas e seus materiais mais acessíveis. O site reúne orientações práticas, tem checklists rápidos para verificar a acessibilidade de um documento, de uma apresentação, por exemplo, e também um banco de recursos que já foram produzidos em formatos acessíveis, sabe? Como vídeos com legendas e libras, textos em formato compatível com leitor de tela, essas coisas. Nossa, isso parece extremamente útil. Qual o objetivo maior por trás desse site? Para que ele serve, no fim das contas? Olha, o grande objetivo é facilitar a integração da acessibilidade na rotina pedagógica. É ajudar o professor, o coordenador, a equipe toda a garantir que os materiais produzidos e usados na escola sejam acessíveis, navegáveis e, sempre que possível, multimodais, ou seja, oferecer a informação em diferentes formatos. Isso é crucial não só para cumprir a lei, né, mas principalmente para reduzir barreiras de aprendizagem, para ampliar a participação de todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiência, e, no fim das contas, para melhorar os resultados educacionais para todo mundo. Faz todo sentido. Tornar a acessibilidade parte do fluxo normal de trabalho e não algo, sei lá, excepcional, né? Qual a recomendação, então? O que fazer? A recomendação é clara. Acessar o site pela intranet, dar uma explorada nos recursos, salvar nos favoritos do navegador e, o mais importante, compartilhar essa novidade com toda a equipe da escola. Ele deve se tornar a referência oficial para a gente garantir a qualidade e a inclusão nos materiais pedagógicos que a gente produz na rede. É um passo bem importante para uma educação que seja de fato inclusiva. Excelente iniciativa, sem dúvida. E para a gente fechar esse bloco de recursos e orientações, temos notícias da EFAP, a nossa escola de formação. Afinal, formação contínua é chave para lidar com todas essas mudanças e desafios, né? Sim, a EFAP continua bastante ativa. O boletim informa sobre vários cursos que estão rolando. Tem um foco claro em gestão, né? Com a continuidade do curso Escola de Gestão, a primeira edição de 2025, e do PDL, o Programa de Desenvolvimento de Liderança, tanto para o curso 2 quanto para os supervisores. E tem também o curso Escola de Dirigentes, que é aquela parceria com a FGV. Focado em gestão. E para o pessoal que está mais ligado diretamente à prática pedagógica na sala de aula, tem algo? Também tem ações, sim. O boletim menciona o curso de planejamento de aula, que é voltado para os coordenadores pedagógicos, e também o curso Educação Integral ao Ensino Integral 2. Além dos cursos formais, continuam aquelas ações de socialização de boas práticas e a orientação para a produção de portfólio formativo pelos coordenadores. Uma informação relevante que apareceu é uma pausa temporária nas formações do programa Multiplica SP. E junto com isso, eles disponibilizaram uma pesquisa para avaliar o programa. Isso sugere talvez uma reflexão sobre os próximos passos dele. Interessante essa pausa para avaliação do Multiplica SP. E sobre temas mais atuais, assim, do dia a dia, a EFAP está atenta? Sim, o foco em temas contemporâneos continua forte. O boletim destaca, por exemplo, a educação ambiental. Tinha um convite para um webinário do MEC sobre educação, clima e biomas do Brasil, que ia acontecer agora dia 4 de novembro. E também menciona o 7º diálogo do programa Alfabetização Ambiental, que teria como foco a preservação e qualidade das águas. Mostra essa conexão da formação com as pautas urgentes do nosso tempo, né? Ótimo panorama das formações. E antes que a gente esqueça, teve uma informação sobre regimento escolar também, não foi? Alguma coisa sobre prazo, me pareceu. Bem lembrado. Isso veio da SUPED via Corricor, que é a Coordenadoria de Gestão da Rede Escolar e Matrícula. O boletim informa que houve uma prorrogação nos prazos para protocolo e aprovação dos regimentos escolares. Ele não crava nova data limite, infelizmente, mas confirma que as escolas ganharam um fôlego a mais para isso. E isso deve ser um alívio para muitas escolas, imagino, porque ajustar regimento sempre dá um trabalho, né? Mas, atenção, a aprovação continua obrigatória, certo? Continua totalmente obrigatória, sim. A prorrogação não elimina a necessidade de ter o regimento aprovado.
A recomendação essencial é que cada escola verifique imediatamente junto à sua diretoria de ensino qual é o novo prazo final, para não correr o risco de perder essa nova data também. É um alívio, mas um alívio que exige atenção para confirmar qual é o novo limite. Entendido. Ufa. Bom, acho que a gente cobriu bastante terreno desse boletim 43, hein? Vamos tentar amarrar os pontos principais para ficar claro? Tivemos aqueles prazos críticos de novembro, a janela de 10 a 19 para avaliação diagnóstica do professor tutor e a data limite de 10 de novembro para mandar as propostas para a virada inclusiva. Certo? Uhum. Depois, as mudanças cruciais e imediatas nos canais de comunicação, o portal de atendimento, o CRM, se tornando exclusivo para demandas da DICE, infraestrutura, serviços, suprimentos, e principalmente para todas as solicitações para DIORF, orçamento e finanças, a partir de 3 de novembro. Isso é gigante. Exato. E, por fim, recursos importantes que foram atualizados ou lançados. A terceira versão do Doc de convivência e o novo e, pelo jeito promissor, site de acessibilidade lá na intranet. Foi isso, né? Exatamente. É muita informação, sim, mas são peças que se conectam diretamente à gestão e à prática na escola. Dominar esses prazos, esses procedimentos, não é só uma questão de cumprir burocracia, sabe? É sobre ganhar eficiência, evitar retrabalho, reduzir aquele estresse que um processo travado ou um prazo perdido podem causar na equipe. E no fundo, é sobre liberar tempo e energia do pessoal para focar no que realmente transforma a qualidade do ensino, o aprendizado dos estudantes e a construção de um ambiente escolar que seja mais positivo e inclusivo para todo mundo. A organização e a comunicação interna na escola são super chave para conseguir navegar por tudo isso. Perfeito. É transformar a informação em estratégia, né? No fim das contas. Exatamente. E pensando em tudo isso que a gente conversou, especialmente nessa crescente digitalização dos processos que a gente viu aqui, como essa migração obrigatória por portal de atendimento e também na ênfase em recursos digitais acessíveis, me vem uma reflexão final. Manda. Adoro uma boa provocação para a gente continuar pensando depois que desliga aqui. Isso levanta uma questão importante. Como é que nós, enquanto sistema educacional, e também como escolas individuais, podemos garantir que toda essa tecnologia, os portais, os sites, as plataformas, realmente funcione como uma ponte para aproximar e para incluir a todos na comunidade escolar. Eu penso nos estudantes, nas famílias, nos próprios educadores que têm níveis diferentes de familiaridade ou mesmo de acesso à tecnologia. Como é que a gente garante que essas ferramentas não acabem, sem querer, criando novas barreiras ou acentuando desigualdades que já existem, seja no acesso ao equipamento, na conexão ou mesmo na habilidade de usar a ferramenta? É um desafio constante, né? Pensar em como a tecnologia pode ser, de fato, uma aliada da equidade e da inclusão na educação. Excelente ponto para a gente refletir, sem dúvida. Como fazer a tecnologia servir à inclusão de verdade e não o contrário, é material para muita conversa e muito planejamento dentro das escolas, com certeza.